Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é um vídeo cuja ideia está na minha cabeça há um bom tempo, sabe? É bastante tempo mesmo, mas só agora que eu consegui sentar, organizar bem os pensamentos para propor essa conversa. E eu entendo isso aqui realmente como uma conversa, como um pensar alto. Eu não fiz nenhuma pesquisa para embasar as coisas que eu estou falando aqui. Na verdade, o vídeo é baseado em intuições, em impressões que eu, como leitor de quadrinhos há cerca de uns 25 anos, tenho, né? Impressões de quem acompanha o mercado durante esse tempo, né? Claro, acompanha de diferentes maneiras. Quando eu era moleque não prestava tanta atenção em algumas coisas e acompanha como leitor, ou seja, é um ponto de vista muito específico. Mas olha só, né? A minha ideia nesse vídeo é pensar como que o hype, ao menos da maneira que eu o vejo, acaba sendo algo limitador, algo que impõe limites a nós leitores de quadrinhos. Vamos lá, mas primeiro, o que é o hype? Hype é daquelas palavras que a gente usa e na hora de definir tem dificuldades, né? Santo Agostinho falava isso, por exemplo, sobre o tempo. Ele dizia, quando me perguntam, Agostinho, você sabe o que é o tempo? Eu digo, sei. Quando me pedem, explique, eu já não sei mais. Mas vamos lá, vamos dar uma definição de hype para começar essa conversa. Para os fins dessa conversa, eu vou usar a definição que está na Wikipédia. Foi uma definição direta, simples, né? Que é o seguinte, né? O hype é a promoção extrema de algo. É uma hiperpromoção de alguma coisa. Ou de uma outra maneira, a partir de um outro olhar, o hype é o assunto que todos estão falando no momento, né? É aquilo que todos estão falando. Nesse sentido, a gente pode dizer que há hype em vários segmentos da vida e da cultura. Sei lá, há um assunto do momento na política, há um assunto do momento, sei lá, na moda. Mas aqui nós vamos ficar limitados à cultura pop, a um pedacinho da cultura pop, que são os quadrinhos, que é o objeto de conversa desse canal. Nós falamos de hype, no caso dos quadrinhos, quando nós falamos daquele quadrinho que se fala no momento, que todo mundo está dizendo, que você olha em todos os canais do YouTube, tem gente comentando, aparece tipo em vários blogs, no Facebook, no Twitter, todo mundo está falando daquele assunto, do qual todo mundo fala e do qual é quase impossível escapar, né? Bom, isso é claro, essa ideia de um assunto do momento, de um quadrinho do momento, de um filme do momento, isso não é uma coisa que surgiu de hoje. Eu acredito que isso existe aí desde que, sei lá, uma certa indústria cultural exista, mas eu penso, né, que a internet amplificou esse fenômeno e deu algumas características específicas, né? Pensem, por exemplo, sei lá, em situações como o lançamento de um filme dos Vingadores, por exemplo. Ou, sei lá, da final de Game of Thrones. Cara, o assunto, eu abria meu Facebook, cara, todo mundo falando sobre isso. Tanto que quem não viu os Vingadores acabava se sentindo até um pouco excluído naquele momento. Todo mundo tá falando. Isso em várias plataformas, né? No caso dos quadrinhos, há sim as sagas do momento, as histórias do momento, os autores do momento, aquilo do que todo mundo está falando. E há algum mal nisso? Em princípio, não. Em princípio, não, né? Claro que há histórias que serão mais comentadas, que impactarão, que terão mais eco, vamos colocar assim. Mas há alguns pontos que eu acho que, dado o fenômeno contemporâneo do hype, merecem ser abordados. O primeiro deles é que, por vezes, pode ocorrer uma confusão entre o que é mais falado e o que possui melhor qualidade. Sei que aqui a gente poderia problematizar a palavra qualidade, mas, assim, dados os limites do vídeo, não dá para entrar nesse tema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? São as histórias mais legais, mais empolgantes, mais bem escritas, vamos colocar assim. Eu acho que essa confusão entre o que é mais falado e o que tem mais qualidade é justificável em determinado momento, determinada dimensão, assim. Pensa o seguinte, né? Se todos estão falando, porque deve ser bom, há um consenso em torno da obra. E se não é bom, é ao menos digno de atenção. Talvez em outros momentos isso possa ter tido alguma verdade. Hoje em dia, sinceramente, eu acho que não.
Vou dar um exemplo que talvez clarifique um pouco isso. Eu, quando comecei o canal no YouTube, eu não tinha familiaridade com o YouTube. Continuo não tendo muita familiaridade, mas hoje eu assisto alguns canais, embora pouco, mas eu vejo vez por outro algum canal. Antes eu não via praticamente nada. O YouTube era aquela coisa, sei lá, preciso de um tutorial, preciso de alguma coisa, entrava. Eu não entendia muito bem a dinâmica disso aqui. Bom, aí entrei no YouTube, fiz um canal para falar de quadrinhos e comecei a pesquisar um pouco sobre isso. Fui ver alguns vídeos, li algumas matérias, conversei com algumas pessoas. E um conselho comum, bem comum, é o seguinte: as pessoas dizem, poxa, vejo do que as pessoas estão falando naquele momento e produza vídeos sobre isso. Veja o que as pessoas estão procurando naquele momento e produza vídeos sobre isso. Olha só, isso é até um conselho razoável para se fazer sucesso no YouTube. Não estou entrando nesse mérito. Eu só quero, assim, dizer que isso, em outras palavras, é dizer o seguinte: fale do que todo mundo está falando. E, como eu disse, admito que isso possa ser uma estratégia para fazer um canal ter certa repercussão. Acontece que isso faz com que um assunto ou uma história seja mais falado apenas porque já está sendo falado. Ou seja, não necessariamente porque o youtuber possui um interesse nele, ou porque, caramba, é desse assunto que eu queria falar, mas porque ele vai falar daquilo que todos estão falando, porque é aquilo que é o interesse. Repara, o hype, ele acaba se autoalimentando. E eu dei o exemplo do YouTube porque é onde eu estou mais familiarizado. Mas a gente poderia falar de outras plataformas, de outros espaços, né? O assunto é falado por ser falado. E isso meio que se retroalimenta. Ou seja, na verdade, uma saga, um personagem, um autor acaba sendo inflado. Isso significa que esse autor per si é ruim? Não, não significa. Significa que talvez a fama não seja correspondente à realidade. E, na verdade, aqueles que estão no bojo falam não falam com conhecimento de causa, falam porque estão ecoando aquilo que já está sendo dito. Esse é um primeiro fenômeno que eu acho que vale a pena a conversa. O segundo é que o hype está ligado a uma cultura da descartabilidade. O que vale é a última novidade, é aquilo que saiu essa semana, de hoje, assim. E não é incomum que essa novidade passe rápido, né? Passe rápido. E algo assim, eu penso que favorece histórias mais curtas, histórias contidas em menos volumes. Eu acredito que uma cultura desse tipo acaba gerando pouco incentivo para projetos de longo prazo, Isso, claro que isso impacta na produção das histórias que a gente lê. Pensem, por exemplo, a questão das mega sagas que todo ano, sei lá, DC e Marvel costumam lançar. A mega saga é uma maneira de criar hype. Bom, tá todo mundo ligado, vamos botar uma premissa que chame muita atenção. Bom, e aí a pessoa acompanha a mega saga. Isso, é claro, impacta os planos de longo prazo para os personagens. Mas está um pouco ligado a essa cultura da descartabilidade. Algo que seja rápido, maneiro e que passe logo. Porque logo depois, amanhã já tem outra coisa, tem outra novidade. Amanhã já tem outra grande saga que eu tenho que dar atenção. Então, se eu for dando atenção àquilo que está se caminhando pouco a pouco, lentamente, se construindo, cara, não é tão interessante. Tanto que não sei se vocês sabem de um fenômeno, né? Muito comum os números 1 venderem muito. O número 2 já cai. Bom, você pode pensar, algumas pessoas não gostaram, não pegaram o número 2. Faz sentido, acho que faz sentido. Mas assim, essa curva de decadência das vendas, eu acho que hoje também pode ter alguma ligação com esse fenômeno que eu estou explorando agora, que o que interessa é o último. Então, a própria indústria, os próprios produtores de conteúdo, os próprios escritores se adaptam a essa lógica e, às vezes, não produzem coisas tanto de longo prazo. Reparem, né? É uma intuição, vale a conversa. Outra coisa é que o hype depende do exagero. Gente, vamos lá, gerar hype não é tão fácil assim. Se fosse tão fácil, todo mundo estaria gerando o tempo inteiro. Mas, na verdade, a nossa atenção está sendo disputada o tempo inteiro. Por exemplo, agora que você escolheu ver esse vídeo, você não está vendo outra coisa. Às vezes até está ouvindo uma música também, mas no geral você escolheu ver esse vídeo. Então a nossa atenção está sendo disputada. Várias histórias querem cooptar a nossa atenção. Então,
gerar hype não é tão fácil, há uma disputa forte pela atenção. E uma estratégia para conseguir a atenção é o exagero. Tudo é grandioso, então. Tudo passa a ser grandioso, pelo menos no marketing, né? Grandioso, fantástico, fabuloso, épico, o melhor de tudo. Minha gente, é claro que, de novo, isso sempre existiu. O Stan Lee mesmo utilizava isso nas chamadas das suas revistas, mas eu acho que hoje é um pouco, assim, diferente, mais intenso isso, né? Todo mundo que vai falar de uma história, sei lá, vai resenhar uma história, todo mundo é exagero também, tô aqui exagerando pra caramba, né? Mas, às vezes, várias pessoas vão falar de uma história, aquela é a melhor história da vida, sempre é a melhor história da vida. A última história é a melhor de todas, né? Então, repare, tudo é o melhor, porque o bom não é suficiente para chamar a atenção. O bom não é suficiente para chamar a atenção. Mesmo que aquela história não seja nem tão grande coisa assim, ela seja apenas, seja mais ou menos, ela seja até menos interessante do que aquela que talvez seja passada como só boa, mas ela chama atenção, ela é exagerada, né? Por outro lado, as críticas também vão ser exageradas, né? Uma porcaria, a pior história que eu já li, uma bosta. E, gente, na verdade, o mundo costuma ser um pouco nem tão lá, nem tão cá, né? Claro que tem muita história ruim, mas é comum que tenha, sei lá, seus pontos positivos e negativos também, né? Mas essa estratégia de enfatizar, de exagerar, é uma coisa para chamar a atenção e para gerar o tal do hype, né? E vale a pena dizer que isso não afeta só quem divulga, isso afeta também quem produz as histórias. Pensem o seguinte, né? São necessários eventos bombásticos a todo momento. Nos quadrinhos de super-herói nós temos isso, né? Sei lá, Homem-Aranha fica sem os braços, e aí isso é anunciado. Capitão América é comunista, assim, é nazista, sei lá, Capitão América não é americano. E aí, repare, é sempre alguma coisa para chamar atenção. Claro que algumas dessas coisas rendem boas histórias, mas às vezes a coisa é meramente a estratégia de chamar atenção. E é claro, né, que esses exageros repetidos eles perdem a força. Basta pensar no caso das mortes de super-heróis, né? Hoje as pessoas não ligam nem tanto assim quando anunciada a morte de um super-herói, porque morte e ressurreição são coisas comuns, né? Pensem, por exemplo, no caso da morte do Wolverine, que foi uma morte que não foi nem tão sentida assim. Enfim, né? Eu penso que uma cultura do hype gera seus problemas para quem produz histórias. Cara, tem que produzir a história pensando nesse impacto. Mas meu ponto de vista não é de quem produz a história, meu ponto de vista é do leitor. E eu penso que o hype tem o poder de nos cegar, de fazer com que nós só olhemos para aquilo que todo mundo está olhando. Quantos assim quadrinhos muito bons são publicados no Brasil e são solenemente ignorados? É claro, minha gente, que as editoras têm que investir no marketing, têm que adotar boas estratégias. Tudo isso é importante, né? Mas tudo isso está um pouco entre parênteses nisso que eu estou falando, porque eu estou pensando em mim como leitor que deixo de olhar para algumas coisas, né? Perco boas experiências porque sigo o fluxo. Um exemplo bom disso é o Juiz Dredd. Cara, todo mundo que eu conheço que pegou o Juiz Dredd para ler gosta e elogia, mas o quadrinho passou relativamente batido aqui no Brasil. Nem tantas pessoas, as pessoas não dão tanta atenção, né? E eu sempre torço para que inclusive divulgo aqui no canal, porque é um quadrinho realmente muito bom. Mas enfim, né? É claro, minha gente, que a coisa não vai mudar por causa desse vídeo, nem essa a minha pretensão. Eu penso que isso que eu estou falando é algo estruturante do momento que nós vivemos. Acontece que os problemas eles são lá. Os problemas individuais, eles têm raízes sociais, né? São problemas sociais e individuais. Se a gente não consegue dar uma resposta social, pelo menos nesse momento, a gente tem que refletir e construir, a gente tem que se virar individualmente, né? Então, a minha ideia com esse vídeo é propor uma reflexão a você e a mim também, né? E pensar assim, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com essa situação do hype? Será que a gente se deixa cegar? Como é que nós podemos evitar essa cegueira, né? Eu lembro de uma conversa, uma vez eu fui um evento de quadrinhos que teve aqui na cidade, responder umas perguntas sobre quadrinho e eu respondi várias coisas e um menino, ele veio falar comigo que ele só queria saber da saga Saga Metal, estava sendo publicada nos Estados Unidos na época, né? E eu percebi na conversa que ele não estava nem tão interessado
na coisa, no quadrinho em si, mas que aquilo tava, no rebuliço que aquilo estava causando, né? Isso é um fenômeno, né? E como é que a gente lida com esse tipo de coisa? Será que a gente vai por esse caminho, né? E algo que vale a pena dizer, né, deixar claro ao final, que eu não quero vilanizar a internet ou os produtores de conteúdo. Gente, eu estou na internet, eu estou produzindo conteúdo sobre quadrinho, eu quero que meus vídeos sejam vistos, é claro que eu quero, né? Só que a gente tem que ser crítico com aquilo que a gente está produzindo e com a cultura que a gente está incentivando, né? Eu fico pensando, né, que jogar a partir das regras do hype, sei lá, ajuda a ter sucesso, mas eu particularmente, eu tento não me submeter totalmente a elas, vamos colocar assim. Quem acompanha meu canal sabe algumas coisas que eu uso, porque são coisas que eu não penso assim, eu não opero assim. Outras pessoas podem até, sei lá, operar de uma maneira diferente e também não subordinar essa lógica. Mas assim, a minha ideia é propor essa reflexão com o vídeo, né? É provocar uma conversa sobre um assunto que eu acho extremamente pertinente, que afeta o nosso mercado e que afeta a nossa experiência como leitores de quadrinhos, né? Que talvez estejamos deixando de ler coisas boas para ler coisas que são apenas famosas. Não sei, é uma provocação. Bom, paro por aqui então, né? Compartilhe esse vídeo se você gostou dele, né? Quem sabe a gente não gera essa conversa com mais gente. Se gostou, dá o teu joinha. Essas coisas do YouTube que você já sabe, todo mundo pede. Lembra também do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos, caso você vai fazer uma compra nessa loja entrando por esse link. Isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Gostou da discussão? Comenta aí. Diz o que você acha sobre o assunto. Paro então por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.